Pessoal, então vamos começar hoje na página 29. Página 29, para dar continuidade à batalha espiritual, mas agora a gente vai falar de armadura. Na nossa apostila. Eu sinto que o retorno desse estudo, nesse sentido de aprender sobre as armas, sobre aprender sobre a armadura, é a chamada do quartel, gente. Por enquanto nós estávamos em casa, por enquanto nós estávamos querendo saber o que era a guerra, aonde acontecia a guerra, é como se a gente estivesse em casa. Agora é como se chamado aos reservistas, para se apresentar ao quartel e se assentar para aprender a força que as suas armas têm, a força que as suas armaduras têm e aquilo que você pode estar usando em batalha. Amém? Então, eu quero que vocês comecem a configurar isso aqui como sumiu a palavra. Como um exercício militar. Um convite. Não, um exercício mesmo. Ou seja, exercício você vai fazer para aprender mesmo para você executar ele em campo de batalha. E se assustem, nós temos sido muito atingidos por coisas simples que não aprendemos. Coisas simples que através de uma palavra você poderia ter você poderia ter ganhado pelo menos uns 2, 3 anos aí na sua vida fácil. É grave o que a gente vai ensinar, mas simples para a gente aprender. Amém? Amém. Ó, todo mundo tem Bíblia aí hoje? Sim. Não, mas tem aqui. Ó, o que a gente faz? Eu não sei se vocês riscam a Bíblia de vocês, mas é importante vocês fazerem marcas para vocês não perderem esses versículos, tá? Ó, como devemos lutar? Tá na apostila. Eu quero diferenciar aí. Aqui nós vamos falar de armaduras e de armas, tá bom? Lá na página 33, até quem quiser corrigir na sua apostila aí, eu coloquei assim, como devemos, compreendendo quais são as armas. Na verdade, aqui não é armas, é armaduras, tá? Se quiserem corrigir, até melhor. Porque aqui vai falar das armaduras e não é bem o que eu queria dizer. Armaduras. Na página 29, onde a gente vai começar o nosso estudo, lá em 2 Coríntios, por mais que tenha na apostila, é importante que vocês comecem a manusear a Bíblia. É uma forma de vocês depois lembrarem onde estão os livros. Automaticamente, você folheando, você vai conduzindo. Peraí, Efésios fica antes de Filipenses. Peraí, Efésios fica depois de Gálatas. Gálatas fica depois de 2 Coríntios. É uma forma de você treinar o seu cérebro. 2 Coríntios? Isso. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Vamos lá. Vou ler aqui. Pois as armas mais um detalhe que eu quero falar para vocês. Algumas pessoas que já conversou comigo por esses dias, eu comentei. Quem tiver interesse de comprar essa Bíblia, ela é muito boa para quem quer estudar. Eu comprei ela para fazer um curso. Eu amei essa Bíblia, que é essa daqui, ó. Ela é King James, mas ela é atualizada. Tem a King James, que a maioria compra King James, porém não é atualizada, é outro português. Esse daqui, ela é mais fácil de entendimento. Conforme eu for lendo, eu vou usar ela hoje, conforme eu for lendo, vocês vão ver aí que dá uma diferença da de vocês, para quem tem a Ferreira, tá bom? Então vamos lá, versículo 4. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Diferente, não é? Diferente. Mas não é uma forma mais fácil de você entender o que eu estou falando? Ou você achou que é mais difícil? Leia de novo pra gente. Pois as armas da nossa guerra
não são terrenas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E levando o cativo é o quê? É a nossa escravidão na carne. Está entendendo? Por isso que fala dessa amarração carnal. Entendeu? Porque o que nós temos hoje, o que nos faz ser escravos, é quando retornamos a ficar amarrados à carne. Ou melhor, às concupiscências da carne. Se você for analisar tudo aquilo que leva à depravação do homem, que é a concupiscência, é a carne. Então vamos lá. Claro que quem estuda, não estuda com uma Bíblia só, gente. Vocês têm que pegar 2, 3 versões, tá sempre ali comparando, vendo se não tá comendo, né? Tem que sempre estar ali. Mas essa tradução eu achei mais simples de entender. Aqueles que têm PC, aqueles que têm notebook, eu indico esse programa aqui, ó. Olyrix. Amém? Quer um exemplo? Ó, vou pegar aqui, ó. Versículo 5 aqui. Eu aperto um botão aqui, ó. Ele vai me mostrar todas as traduções disponíveis para mim aqui, ó. Ferreira de Almeida, a King James, a NAA, a Linguagem de Hoje, a NVI, NVT. Tá entendendo? Hoje em dia tá muito fácil também. Essa daqui, ó, é o que a Fabiana tem, ó, King James atualizada. Ou seja, é o mesmo versículo para muitas traduções. Às vezes, eu não sei se tem no celular. No celular eu só peguei tem versão para separado. celular? A King James. Então, mas o bom de notebook, ou computador, é que você é mais amplo as quantidades. Celular já é um pouco mais limitado. Atualizada pro celular eu só achei separado. Só mas atualizada. fala mais pra quem não tiver notebook. Por quê? Porque a gente tem que ter muito cuidado, gente, com traduções, porque tem muitas traduções que deturbam muito a palavra. Por isso que tem que comparar, né? Porque senão você também vai entender uma coisa que não tinha nada a ver com o que estava querendo dizer. Não mais as de hoje. A linguagem de hoje mesmo. Linguagem de hoje, não desculpa, rola. mas não recomendo. Não dá, né? Nem a NVI. Não, eu gosto da NVI. Eu também gosto da NVI. Eu gosto da NVI. Mas é aquilo que eu tô te falando, compara pra você não cair, né? Posso mostrar pra eles? Não, vamos lá, ó. Efésios 6, que é a base do não fala mal da estudo. NVI. Ele fica falando mal da minha NVI. Eu gosto da NVI. Não é legal. Efésios 6, que é onde a gente, né, fala do 10 ao 17, né? É o próximo livro. Tá aqui, ó. Vou ler. Concluindo. Lê aí, Júnior, na tela aí, pra nós, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Continua? Pode? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só mais um, só um. Vai. Orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então aqui, ó, aqui a gente já começa, vamos, na apostila tá bem simplificado o que quer dizer esses três, porque depois eu quero ir lá pro 33. Então vamos lá. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo que não somos fortes em nós mesmos, mas em Jesus. Só estamos fortalecidos quando estamos no Senhor. Esse poder está disponível para nós. A fonte é o Espírito Santo, mas o meio é a cruz. Se estiver em Jesus e fortalecido nele, somos revestidos de seu poder. O problema não é ter o diabo em batalha, mas ter a ausência de Cristo em nós. Eita. Essa frase é importantíssima, né? O problema não é ter o diabo em batalha. Às vezes a gente está tão preocupada de ter ele, né, na batalha como inimigo, mas o maior problema é não ter Cristo. A gente não tem que ter medo de ter ele como um adversário e a gente está em guerra com ele. A gente tem que ter medo de não ter Cristo com nós para combater isso, né? Andar. Armaduras de Deus. A armadura física serve para proteger cada ponto importante do seu corpo, mas a armadura de Deus protege cada área da sua alma e espírito. Porque ali, quando Paulo vai falar da armadura, ele vai usar um exemplo daquele tempo, dos soldados, né? Tudo baseado ali. Só que quando você leva pro mundo espiritual, essa armadura é toda voltada para a tua alma, né? Teu espírito. Astutas ciladas do diabo. Métodos e estratégias. O diabo é um ser que te conhece e te ronda. Ele te estuda, vive ao derredor procurando brechas para usar em ataques. Conhece os seus pontos fortes e fracos. Para cada pessoa, ele usa tentações diferentes. Ele estuda a sua fraqueza. Por exemplo, sexual, dinheiro, área financeira, vaidade, soberba, grandeza. Então, aqui eu citei alguns, mas a gente sabe que tem um monte, né? Tudo isso daqui a gente pode nomear como uma fraqueza, uma brecha, né? Algo que eu deixo aí meio uma lacuna e onde ele tem acesso a mim, né? A pessoa mesmo, esse lado sexual, se você for ver, quem tem essa brecha aqui, ela abre no mundo espiritual um negócio tão pecaminoso, entendeu? É complicado isso daqui. O dinheiro a gente fala que é um Deus na terra. Se você não tomar cuidado, ele te domina. Então é uma brecha que o adversário encontra num coração que é voltado para as coisas materiais, para o dinheiro, para o ganho, né? Para essas coisas, vaidade e tal, e assim vai. A proposta sedutora em que ele vai trabalhar será de acordo com a fraqueza que ele encontrar em você. Então, se eu estou falando que ele me estuda, então ele me conhece. Depois de Deus, ele é o que mais conhece você. Ele sabe. Ou seja, se eu tenho uma fraqueza para dinheiro, sou muito ganancioso, sou muito avarento, quero muito dinheiro, ele não vai vir para mim e vai me tentar em prostituição, adultério, em lascívia. Ele não vai tentar. Porque a minha fraqueza é dinheiro. Eu sou ganancioso, eu quero muito dinheiro, eu quero ter as coisas, se possível, eu roubo até da minha mãe, do meu pai. E já era. Eu trocando qualquer um por dinheiro. Então ele vai me tentar naquilo que ele me conhece. E ele te conhece, gente. Ele sabe muito bem aonde destruir a família, aonde destruiu ali. Ele sabe muito bem, ele é muito estrategista. Pensa no inimigo onde é um espião. Que entra na nossa vida e sabe coisas que até nós já esquecemos que a gente já passou por isso. Mas ele não, ele tem um caderninho que vai anotando cada coisa, desde a nossa infância até a nossa vida de hoje. Amém? E todos nós, às vezes a gente fala, eu não sei onde é. Todos nós sabemos aonde a gente tem uma fraqueza, sabe? Você não vai trabalhar aquele lado que você sabe que está tranquilo. Você vai trabalhar exatamente onde você sabe que tem um problema. Às vezes nós não somos honestos com nós mesmos.
É igual quando a gente dá o exemplo de uma pessoa viciada, uma pessoa que usa droga. Se ele não entender que ele é doente, você pode internar quantas vezes você quiser. Quando ele sair de lá, ele vai voltar a fazer. Porque ele não conseguiu ainda ser honesto com ele mesmo. A gente precisa olhar para nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, que antes de mais nada eu preciso ser sincera comigo. Se eu sei que tem uma brecha aqui, eu preciso fechar, para ele não ter acesso à minha casa, à minha vida, entendeu? Uma das formas é arrebatando a semente do coração. Como que ele às vezes consegue entrar aí? Em Mateus 13:19, vou abrir aqui, apesar que está na Bíblia ou na apostila, mas é importante vocês abrirem. Mateus 13:19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Lembra dessa parábola? Né? Que a gente estudou essa parábola, ela é super longa e tal, mas só esse trechinho aqui. Para você entender, a palavra foi plantada, a semente foi lançada. Só que como está a terra para receber? Entende? Como que essa terra tá? Qual é o tipo de terra, correto? E aí eu dei algumas aí na apostila, eu dei umas citações, Todas as vezes que a palavra está sendo pregada, é um campo de batalha espiritual. Entrar em um culto e sentir sono de repente é uma batalha espiritual. Então eu tô lá, eu tô no culto, bate um cansaço, bate um sono, bate uma preguiça. Tá lembrando do feijão? Isso daí, pra quem é natural, é natural, é porque eu tô cansada, a mente tá cansada. Mas pra quem é espiritual, entende que isso é uma batalha. Que se eu não repreender isso, aquilo vai tomar eu vou perder. Aquela semente que caiu vai ser, o adversário vai levar. Porque eu deixei estar fisicamente presente, mas os pensamentos, ou seja, a alma vagando, é uma batalha espiritual. Porque a minha mente tá, repreende, entendeu? Não só isso, gente, como tem gente que entra dentro de culto e fica desapercebido. Começando a comentar, começou o culto, tá lá rolando os louvor, daqui a pouco, então você lembra lá, você viu o jogo do Palmeiras? Você viu o gol que o menino lá fez? São pessoas que não veio para cultuar, gente. Não entendeu ainda. Tá entendendo? Uma coisa é uma necessidade, salvo as necessidades. O que é necessidade? Gente, é o seguinte, sua mãe tá precisando de você lá, dá uma corrida, o seu carro tá no lugar errado, vai lá, dá um pulo lá. Salvo as necessidades. Você já tomou o remédio que tinha que dar? Salvo as necessidades. Caso contrário, culto, você está indo simplesmente para você e Deus serem conectados. Mas ninguém. Estão entendendo? Então, pelo amor de Deus, se você entra em um culto, entre para adorar. Glorifica, quer conversar com seu irmão sobre tal assunto, quer citar alguma coisa, cita depois que o culto acabar. O culto acabou, irmão, 5 minutinhos, vem cá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que eu lembrei e tenho que te falar. É melhor você deixar a sua mente sempre conectada ao Senhor. Você entrar em espírito, em corpo e verdadeiramente em alma. Amém? Amém. Deixar a dúvida do que está sendo ministrado entrar no seu coração também é uma batalha espiritual. Quando a pessoa está ministrando e aí surge uma dúvida, ou às vezes você tem até já uma birra da pessoa, né? E a pessoa está falando, às vezes Deus está falando com você ali. Sim. Mas por causa desse sentimento, por causa disso que está rolando dentro de você, você perde aquilo que o diabo leva. Entendeu? Falo isso por experiência própria, né? A gente pode falar. Tem que saber separar, né? Tem que saber separar. Porque naquele momento que a pessoa está sendo usada, é Deus que está usando. Se eu entendo que quando a pessoa se posiciona, ela é um instrumento, quem está usando é Deus. A gente sabe que tem carnalidade, que existe isso. Só que
Quando a gente fala de palavra espiritualmente falando, é a minha fé. Quando eu já falei, já aconteceu de alguém entregar algo pra mim, que é coisa de doido, e eu falo assim, ó, eu vou fazer porque eu acredito. Se não foi Deus, é Ele Deus. A minha parte de crer eu vou fazer. Eu posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo extraordinário. Vocês me respondam pelo que vocês conhecem. Me fala uma coisa. Quando Pedro, ele recebe a revelação do Espírito Santo, dizendo assim, ó, este aí que você está conversando é o Cristo. O próprio Jesus falou assim, Pedro, não é a carne que te revelou, e sim o Espírito que te revelou. E eu te pergunto, ele era convertido? Não. Mas peraí, recebeu uma baita de uma revelação. Ele recebeu uma revelação que nenhum outro recebeu. Os outros falavam assim, eu tenho ouvido falar de ti e estão falando aí que você é João. Mas a coragem Você é o profeta, você é só mais um. Mas, não é nem questão de coragem, Enéas. Ele foi mesmo, ele recebeu mesmo a revelação. Estão entendendo? Ainda assim ele não era convertido. Ainda assim, ele ainda não estava 100% aonde o chamado dele era proclamado. Está entendendo? Ou seja, se você for julgar uma pessoa que você conhece, por quê? Você corre o risco de fazer a mesma coisa que Nazaré fez com Jesus. Você corre o risco de os fariseus hipócritas fizeram com Jesus. Olha, senta na roda de escarnecedores. Olha, não é esse aí o filho de José? Onde está aquele versículo que fala assim, quando você se converter, vai lá e... Peraí que eu acho para você. Acha aí. Porque você vai ver que isso é uma questão, é um processo. É igual a libertação. Esse negócio de aceitei Jesus, aí a pessoa saiu lá, o demônio e tal, tô liberto. Não tá. É um processo. É um processo. E a mesma coisa é isso aqui. A pessoa aceita Cristo, a pessoa batiza, a pessoa vai conhecendo, a pessoa vai sendo transformada, a pessoa vai sendo liberta. Isso é um processo, entendeu? Então, quando isso acontece aqui com Pedro, você vai ver lá na frente que ele não está convertido. Ele vem num processo. Todos eles, todos nós, né? Enquanto você vai achando, eu vou prosseguir aqui. Ô, amor, eu anotei aqui. É? Eu vi No Google. Eu vi tudo. Me enganando. Aqui, ó, Lucas 22, 32. Quando Jesus indaga Pedro, dizendo assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar contigo, como trigo. Mas eu roguei por ti. Ou seja, o intercessor, gente. O único. Não tem mais ninguém que possa orar por você. Amém? Amém. Não confundam. Para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Não é curto. É um processo. Gente, alguém que se converte depois de ver Cristo ressuscitado, volta a pescar? Sendo que o próprio Cristo fala assim para ele, você vai ser agora pescador de almas. O que você quer indo para o mar? Tentar subsistir. E aí? Para, Pedro. Se converte, carinha. Daí ele fala assim, você me ama? Te amo. Ama mesmo? Então por que você não está apacentando minhas ovelhas? Você está tentando arrumar dinheiro? Está tentando voltar para a sua vida antiga? Que conversão é essa? Tu me amas? Amo. Ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Ama. Ele estava falando de um amor, Pedro estava entendendo de um amor essa pergunta como um amor filéu, que é uma palavra fraternal. Tipo assim, você é meu irmão, Jesus. Não é meu irmão nada. Eu quero relacionamento, eu quero um verdadeiro amor. Era um amor ágape. Verdadeiro amor. Um amor incorruptível. Incorruptível aqui é assim, eu não preciso ficar dando presentes para a Fabiana para ela me amar. Mas eu dou porque eu a amo.
Vai amar mais, né? Ou seja, Acho que é. não é um amor interesseiro, gente. É um amor recíproco. Ou seja, é normal você achar numa campanha, é normal você abrir as portas da igreja e entrar pessoas que só têm aquele amor filéu, o amor fraternal. O amor do quê? Senhor, o que você está me dando, você é meu irmão. Firmeza? É igual aquele louvor lá que o Enéas canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. e se não fizer? Mas isso daí... Isso é difícil. Isso daí já é um amor ágape. É um amor verdadeiro. Já. Independente. Eu Você não falo serve isso a em Deus todos os pelo que cultos. ele faz, mas sim pelo que ele Eu falo é. isso em todos os cultos e vocês acham que é tanto retórico, né? Que só fala e fica falando, fica falando, fica falando. Não, mas entenda bem uma coisa. Quando você fala que você ama mesmo, será que ama? Aquele que ama, Jesus Cristo mesmo falou assim na palavra dele: quem me ama, guarda a minha palavra. Olha para ti agora. Você tem guardado a palavra dele? Então, você consegue dar um exemplo? Tipo assim, quando eu guardo a palavra, porque a gente usa muito falar isso, guarda a palavra, a gente usa muito isso, né? Mas quando você passa por uma situação difícil, você lembra de algum versículo, alguma palavra aqui que te traga uma esperança naquele momento da tribulação, naquele momento de dificuldade? Ou naquele momento tudo trava, eu não consigo lembrar, porque eu tô tão... Você consegue entrar onde eu tô tentando entrar aqui? Eu já entrei. Tipo, você entende? É você assim, quando a gente conhece a palavra, quando a gente tem a palavra, isso é um processo também, todas as vezes que... Porque assim, quando vem essa tribulação, quando vem aquela seta, aquele pensamento de destruição que você quer parar, como que eu combato? Eu combato com a palavra. É a mesma coisa quando vem assim, ai, Deus não me ama. Aí você fala, ai, Deus não me ama, Deus não me escuta. Mas quando eu lembro de uma palavra que fala que Ele me ama, que Ele... Amou o mundo de tal maneira. Quando eu lembro disso, eu combato com a palavra. Porque quando a gente usa aquela parte de Jesus, aquela luta no deserto, ali a batalha do deserto, o Satanás foi atrás dele como? Com a palavra. Jesus não foi numa conversa, Jesus rebateu com a palavra. Guardou verdadeiramente a palavra. Isso é guardar, é eu debater no mundo espiritual, igual uma pessoa quando acha que tá doida, você acha que tá ouvindo você mesmo falar e você tá lá, é a hora que você... Gente, um dos nossos mentores, ele nos ensina através de uma... Ele nos ensina essa parte através de um testemunho que ele passou. Ele pegou um avião e uma senhora, muito gentil, sentou do lado dele e eles conversando assim, a senhora está tudo bem, a senhora tem uns 80 e poucos anos, assim, a senhora tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos e 15 netos. A senhora conhece eles? Conheço cada um. E ela foi falando de cada filho, certo mesmo? Cada filho era de um jeito, de outro, dando as qualidades, os defeitos de cada um. Realmente ela conhecia os filhos dela. E ele perguntou, e seus netos, você conhece? Meus netos eu conheço, sempre estão em casa, eu sempre estou conversando com eles, e os meus netos é assim, assado. E chegou num certo nome, ela até lacrimejou, e ele percebeu. E ela falou assim, não, porque esse daqui passou por um processo, quase nós perdemos ele na UTI, é assim, assado, mas esse daqui, graças a Deus, Deus resgatou, foi muito bom. Daí ele virou para ela e falou assim, realmente, a senhora conhece a tua família, realmente a senhora conhece os teus filhos, realmente a senhora conhece os teus netos. Agora fala para mim, você conhece Jesus? Jesus? Eu sei que ele é filho da Maria. É isso. Dá para entender? E daí ele virou para ela e falou assim, não, então agora eu vou falar para a senhora. A senhora conhece seus filhos, mas não conhece Jesus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Teve uma época na nossa vida que eu estava quase arrumando encrenca com a Fabiana. E tudo que a gente passava, né, Fábio? Tudo que a gente passava, eu trazia uma base bíblica para o que ela estava falando. Ou ela precisava de um conselho, eu trazia uma base bíblica para o que ela estava falando ali, passando uma dificuldade. Eu só, imagina,
Esperei com paciência no Senhor. Calma, não fica ansiosa. O Senhor disse assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, não fica ansiosa. Aí você fala, tá bom. Nada me faltará. Ou seja, gente, se vocês amam ele, vocês vão querer saber dele. Conhecê-lo. Eu comecei a namorar a Fabiana, eu quis saber tudo sobre a Fabiana. O que ela gostava de fazer, a bebida que ela gostava de tomar, a comida que ela gostava de comer, a roupa que ela gostava de vestir, o jeito como eu penteava o cabelo. Eu queria agradar ela. Aí eu te pergunto essa noite, você conhece Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Ó, isso que ele tá falando é bem interessante, sabe por quê? Ó, a gente para pra pensar, né? Estamos saindo um pouquinho fora daqui, mas ó, a Bíblia ela é cheia de tipologia, né? Que a gente usa tipologia, símbolos, né? Essas coisas todas. Se você parar pra pensar, a mulher na Bíblia, em alguns momentos, ela é a noiva, certo? E o homem é Cristo. Quando eu falo da igreja, é homem e mulher, é a noiva, certo? Então, quando eu me uso como noiva e o Eli como Cristo, o que acontece? Simbolicamente, para eu ser a noiva dele, ele precisa me conhecer. E para ele ser o meu noivo, eu preciso conhecer ele. Eu vou casar com ele sem saber quem ele é? Não. Então, simbolicamente, para que eu seja a esposa dele, porque vai chegar um momento em que ele vem me encontrar e eu encontrar com ele e a gente está ali no altar, a gente tem que se conhecer. Eu não vou casar com alguém de olho fechado. Eu quero saber tudo sobre ele, eu quero saber as manias, eu quero saber o que é bom, o que é ruim, se eu consigo me adaptar àquilo ali, se dá para passar, se dá para melhorar, se a gente... Não é assim que funciona? Então, quando você fala de igreja, noiva e Jesus, ou Deus, né? Quando você fala disso, você tem que entender que você precisa conhecer. Porque a gente fala assim, né? Às vezes fala pra pessoa, mas eu vou pro céu, quando eu morrer eu vou pro céu. Tá certo, né? A gente quer ir pro céu, todo mundo quer ir pro céu. Mas você sabe, que céu é esse que você imagina? Aqui. Que céu é esse? Que Cristo é esse? O que você vai fazer lá? Você tá entendendo? Às vezes a gente vem já de um ensino, né? Dos pais, sei lá. Um costume. Costume brasileiro. Que eu vou morrer um dia, todo mundo vai, ou eu vou pro céu ou pro inferno. Agora, pra onde, o que, ninguém sabe. É isso que você tem que ter em mente. Eu sou a noiva. E ele é um noivo. Ele não vai vir buscar namorada. Não vai. E quando ele vem buscar, ele vem pra buscar pra se tornar uma esposa. Entende? Então, igual a gente louvou lá, que, acho que o céu desceu naquela igreja, assim, ontem. Ontem foi um negócio extraordinário. Então, quando você louva aquele hino, você imagina assim, a Bíblia, nós somos da teoria de que haverá um arrebatamento. Como existe teoria que não vai ter, mas nós somos da teoria que vai ter um arrebatamento. Então, eu acredito que Jesus, em algum momento, ele vem. Ele tá vindo. Ele vai descer aqui? Ele não vai descer aqui. Mas a noiva, a igreja, vai se encontrar com ele nos ares. E em questão de segundos, é algo muito rápido, é num piscar de olhos. Como que eu estou como noiva para encontrar com meu noivo? É muito forte. Eu preciso conhecer quem é o meu noivo. Eu nem sei o que o meu noivo está falando aqui. Tá entendendo? É uma coisa que é aprofundar. Quando você começa a entrar, por que está acontecendo hoje com as meninas, comigo? Eu vejo desse lado espiritual em mim também muita mudança. Porque eu já falei pra vocês, eu venho da cristã e eu sou muito tímida, né? Na cristã não tem certas coisas que tem na nossa. Então, assim, quando eu me vejo, eu falo, gente, a palavra tá entrando, porque tá modificando o meu espírito. O que está acontecendo com vocês, o que aconteceu ontem, o que vem acontecendo com todas, é porque a palavra está entrando e aí começa essa água, ela tá saciando a sede do teu espírito. Então vem de espírito, vem de alma e vem de corpo. O corpo é o final, é o último, né? É a hora de sermos glorificados. Mas até lá, você vê o processo? Então, tem que haver um
trabalhar, é muito grande, né? Transformação. transformação. É o Romanos 12:2. Mas eu vou falar, ontem mesmo, eu almejava tanto estar na igreja assim, e eu falei, Deus, mas eu fui mesmo, só, sabe? Eu cheguei até pro jovem lá na empresa, eu falei, eu quero estar mais perto de Deus, sabe? Eu quero Deus. Aí ele falou assim, mas como você é meio doido, né? Aí eu falei, não, eu quero sentir mais Deus, eu quero conhecer mais Deus. É uma sede, E um por mais negócio. tem momento que parece que a gente louva, parece que Jesus, Na hora do louvor é a hora da explosão. né? É a explosão que acontece. Não, assim, você já louvou assim, você tá lá louvando, Deus toma a igreja, mas aí você fala, caramba, e eu? E parece que tá faltando algo ainda. Você já entendeu? Eu entendo você, não sei se é o mesmo que eu, É. mas quando eu sinto isso daí que você tá sentindo, eu sei que é a palavra. É muito Porque, forte. ó, às vezes eu tô estudando e eu falo com Eli, eu começo a chorar. E aí eu não entendo por que eu tô chorando. Porque eu falo, por que eu tô chorando? Porque tem horas que o estudo meio que abala. Esse dia eu tava conversando com a Evelyn, né? Eu enlouqueci ela com o estudo. E aí eu falei, gente, como assim isso daqui? Como assim? Aí aquilo inquieta o meu espírito. Então, a hora que eu vou louvar mesmo é a hora que eu me rasgo, né? Mas é uma coisa assim, um negócio que eu sinto esse sentimento que você tá falando quando eu percebo que tá faltando isso aqui em mim. Aí eu entro mais. Aí meio que sacia, entendeu? Pra mais um tempo. E assim, é um ciclo, né? Um ciclo que acontece. Isso é comigo, não tô dizendo que é com você. Não, tô falando, Deus não trabalhar na vez de cada Cada é isso que eu tô falando. cada um. Muito interessante. Mas o Enes, deixa eu falar uma coisa para você. Todos os ministérios dentro de um culto e dentro de uma igreja, todos têm que ter base bíblica, palavra, seja louvor, seja ministério infantil, tá entendendo? Todos. Se não tem base bíblica, gente, são músicas, são apresentações. Se não tem base bíblica, se não tem um entendimento do que se está cantando, se não tem um entendimento do que se está falando, entenda bem uma coisa, é algo natural. Por isso que a importância de todos os líderes de grupo estarem tendo a sabedoria de trazer louvores para os seus grupos com entendimento na palavra. Porque às vezes nós estamos aqui cantando algo para Deus, desfazendo de Deus. Porque simplesmente achou uma canção bonita. Porque simplesmente é bonitinho e nem viu se aquilo ali tem base bíblica para Como lá. se fosse uma música, como fala? É uma música, né, assim, estrangeira. O ritmo é legal, mas e aí a letra? Você não Sabe, entende. não entende? Não tem um Tem entendimento. que ter um entendimento. Sim. Esse último ensaio que nós fizemos da equipe de louvor, eu joguei um louvor na mão delas e falei assim, ó, gente, olha só a base bíblica que tem esse louvor. Ou seja, quando elas louvarem, eu tenho certeza que o psique vai juntar juntamente com o Espírito e vai falar assim, ó, eita, peraí, tá falando aqui, ó, de Abraão. Ou seja, a palavra vai estar ali dentro do coração dela quando ela louvar. Sabe o que acontece no mundo espiritual? É o que a Fabiana começou falando aqui, ó. Quando você declara com base bíblica, você está dando uma porrada bem no meio do nariz do Satanás. Porque Jesus Cristo não poderia usar uma canção lá no deserto? Oh, assim diz o Senhor, não tentarás o teu Deus. Não, ele veio com a palavra, tome, pum. Vocês estão entendendo? Agora, quando se louva, baseado na palavra, você está falando assim por mim, eu tenho legalidade para declarar isso. Eu serei mais que vencedor, porque a palavra de Deus está descrito isso. Eu verdadeiramente o amo. Já pensou você declarar isso no louvor e lá dentro de você está falando assim, ó, se ama nada, duvido, porque é o que ele te dá que você ama ele. Será que você vai ser um Jó da vida? Para ser confrontado dessa forma? Ou você vai ler essa palavra aqui, ó, em João 14:23, fala assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu guardo a palavra de Deus dentro de mim, porque eu quero conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Conhecer é fácil, passo 30 anos ouvindo tanto pregador em cima daquele púlpito, e eu sei quem é Jesus. Só
ouvir. Agora, o prosseguir em conhecer é verdadeiramente se está ali falando que ele é esse o noivo que eu estou esperando. E aí? Quer casar com quem? Muitos dirão naquele dia, em teu nome, expulsei demônios, fiz sinais de maravilhas. Afasta-se de mim, que eu não te conheço. Não te conheço. Só conhece alguém quando se anda do lado da pessoa. Eu sei quem é a Fabiana porque eu estou quase 20 anos do lado dela. Tá entendendo? Eu sei quem é a minha mãe porque ela caminha comigo há 40 e poucos anos. Minha mãe me conhece e eu conheço ela. Tá entendendo? E aí, você conhece Jesus? É uma pergunta boa, né? Vamos terminar isso aqui? Ó, através da insatisfação, Satanás também encontra uma forma de trabalhar. Você me perdoa? Página 31. Você me perdoa? Gente, guardará minha palavra, vírgula. Estão olhando aí? Qual que é a intenção de guardar a palavra? E meu Pai o amará. E viremos para ele. E faremos nele. Vai visitar? Vai ter um encontro? Vai ficar? Vai dar uns beijos? Ficar no coração. Tem gente que vem pro culto. Morar Tá eternamente. lá longe. Olha a Nívia, olha a Nívia. Ó. Ô, Nívia. Você vai desculpar. Teve um tempo atrás aí que chegou um irmão de mim e falou assim: meu, você tá ali, coisa está acontecendo, mas você não vê o que está acontecendo. Eu falei: não, meu, porque eu só tô olhando pro altar. Eu só tô olhando para ele, eu só fico aqui, ó, focado nele, só fica assim, ó. Isso é bom, porque não deixa a gente, assim, se vê alguma coisa que não é pra ver, não te oprime, você não sai dali revoltado, nem irado. O bom é se ligar. Você pode não dar lugar, entrar na marcha, mas você tem que se ligar com Deus. Eu tô começando a ter raiva de ficar dirigindo culto, cara. Ter raiva também não dá, né? Não, porque você dirigindo um culto ali, não dá nem pra você se fechar o olho e dar umas rodopiadas, né, entrar no mistério, porque você tem que voltar com o microfone na mão depois. Eu falo assim, eu falo Aí pra você tem que ele. prestar atenção no culto, você tem que prestar atenção em quem você pode dar oportunidade, você tem que prestar Dá atenção. uma desligadinha. Você fica assim caçando, sabe? Mas eu gosto, cara, quando eu vou pra igreja, eu sento e eu fico. Vamos lá. Não, mas o melhor lugar é ali onde eu sento, que você senta de costas e não vê ninguém. Eu não gosto de sentar ali do lado, que você tem que, você olha pra lateral, olha pra escada, né? Você perde o foco. Mas de costas, filho, só vejo só que eu tá ali. Sabe o que a minha esposa falou pra mim? Que ela colocou aquele no meu respirar lá por causa do meu nariz. Isso é meu Liga pra ele. Gente, perdoa, né? Perdoa. Faz assim pra ele. Mas, gente, vamos voltar aqui. Através da insatisfação, Satanás também encontra uma forma de trabalhar. Sim. Insatisfação do filho pródigo é um exemplo, tá bom? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, Lucas 15, 11, 14. É que tá na apostila, né? Mas vocês abrem aí. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. O inimigo trabalha de acordo com a intenção e a fraqueza que ele encontra no seu coração. Por exemplo, perdão, vaidade, orgulho, insatisfação. É estilo aquele lá, né? Aquele outro, é um exemplo ali das astutas frases do diabo. Você vê aqui nessa parábola, o adversário encontrou uma fraqueza no coração do filho, né? Quer explicar alguma coisa aqui pra eles? Ou não? Bom, ele identificou uma fraqueza no filho e lançou aquilo que ele queria. Obrigado. Lançou aquilo que ele queria. Uma forma, uma estratégia de adquirir riquezas.
E dessa forma, como ele pegou e deu brecha para o inimigo entrou como um encantamento na vida dele. O filho pródigo estava em encantamento. O que é encantamento? Ouvidos tapados, olhos agravados, com escamas. A pessoa fala para você, você não enxerga. A pessoa fala para você, você não ouve. Ou seja, esse versículo é a revelação que ele não estava em si, não era o filho do pai que estava tomando conta da vida dele, não era aquele filho que foi criado, não é aquele filho que tinha a índole do pai, não, era o filho que deu uma brecha e o inimigo entrou e soprou sobre ele um encantamento. Ou seja, quando chegou no fim, quando ele viu que ele estava fazendo algo tão baixo, tão vil, ele voltou a si. Quando ele lembrou da onde? Da casa do pai. Então ele, tornando em si, ou seja, não estava ali. Disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Gente, pelo amor de Deus, aprenda isso. Esse menino aqui, ele estava na casa do pai. Esse menino aqui tinha a índole do pai, tinha o caráter do pai, tinha o reino à sua disposição, mas ele não conseguia simplesmente achar completude no pai. Abriu brechas, aonde o inimigo entrou e fez arruaça. Não estava satisfeito. A insatisfação. E nós fazemos parte, nós somos os co-herdeiros, né? Jesus deu essa oportunidade para nós quando ele deixou de ser o único para ser o primeiro, fazendo de nós irmãos dele, certo? Então, às vezes, nós estamos na casa do Pai, temos tudo à nossa disposição, mas não tá bom. Há uma insatisfação, alguma coisa não tá batendo, só porque eu não quero ou não tenho, sei lá, alguma coisinha abre uma brecha. Aí o adversário, uma setinha ali, ó, ali eu encontro ali, aquela coisa não tá satisfeito. Então ali, ó, você vai caindo. E quando você vai ver, você já tá lá fora. Quando se fala em brecha, é algo pequeno, minúsculo, uma rachadura. Mas vai crescendo. E o mais terrível é que as brechas começam a ser mais visível do que propriamente o muro. Olha o tamanho do muro. Mas você vai olhar a rachadura. Esse exemplo aqui, ó, perdão. É a falta de perdão. Vaidade. É quando eu tenho a vaidade. Orgulho. É quando eu tenho orgulho. A insatisfação. É quando eu estou insatisfeito. Deu pra entender esses exemplos? Então aí é hora de eu me analisar. É eu entender que isso, no mundo espiritual, abre uma brecha e ele trabalha nisso. Ele vai entrar em coisas que você não esperava, ou você já entrou, você não entende que está lá, mas é isso. Somos cobertos pelo sangue de Jesus. É como uma muralha, um muro à nossa volta. Nós estamos cobertos, protegidos. Só que quando esses exemplos das duas folhas aqui que eu dei, são um buraquinho nesse muro, sabe? Lembrei da cerca lá que você... Isaías. Isso, entendeu? Aí você fala, por ali ele entrou. Aí é hora de ir lá passar como é que é? Massinha, né? Fechar o buraquinho que tá no muro, entendeu? Vamos lá, página 30 e... Eu consigo ter a completude. Eu consigo ser repleto. Uma vez repleto, eu não dou brechas. Uma vez totalmente satisfeito, eu não sinto falta de nada. Como é que eu alcanço isso? Se enchendo de Cristo. Verdadeiramente ele sendo morador da minha casa. Amém? Amém. Quando o inimigo toma posse de uma casa e ele é expulso, ele rodeia e quer voltar porque ele não acha outro local, porque ele nasceu para aquilo ali. Ele desde pequenininho ele acompanhou aquela casa. Então ele quer fazer a arruaça ali, ele foi feito para aquilo ali, ele tem uma ordem para destruir aquilo ali. Ele quer voltar. Daí quando ele volta, acha a casa limpa,
limpa, purificada. Ó, show de bola, porém vazia. O que ele faz? Entra com mais 7. Se ele entra com mais 7, como é que vai ser o presente daquela pessoa? Vai ser mais terrível do que o passado. O passado só tinha 1, agora tem 8. Imagina que quão terrível que vai ser. Se não tomar cuidado, ele entra mais ainda. E agora, e se ele chegar lá e a porta estiver fechada? E quando ele bater na porta, alguém lá de dentro fala assim, ó, tem gente em casa. Será que ele vai querer arrombar a porta? Não, né? Porque a casa vai estar completa do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Abriga o Espírito Santo. Abra a porta para o Espírito Santo. Verdadeiramente, Emmanuel, Deus conosco, e Ele morará em nós. Como? Se verdadeiramente nós o amamos. Como? Conhecendo a palavra. Como? Sabendo quem Ele é através das Escrituras. Não precisa ser teólogo, não precisa ser o pregador de cima de púlpito, não precisa ser os mestres. Eu sou o mestre. Não, você seja um conhecedor da palavra. Me convida, não. Ele fala dela, Mas ele está explicando uma coisa muito importante. E que importância, gente. Ó, aí na página 33, gente, eu quero falar que eu queria que você abrisse o Efésios 4. A hora que você quiser. Não, é 6, né? Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Acho que é 14. Efésios 6, 14. 14, né? Aí, ó, cingindo os vossos lombos com a verdade, tá? Aqui. Pois estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestida, a couraça é depois. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Estáis firmes, no grego, se fala, não sei se é assim que se pronuncia, mas é estemi, que significa permanecer, tá? Então, permanecer cingidos os vossos lombos com a verdade. Não andar na mentira. Se vocês quiserem colocar aí na apostila de vocês, você coloca assim, no estáis firme, você pode colocar permanecer, que significa, pelo grego, istemi, no grego. Istemi. Onde está escrito isso, Bia? Istemi. Oi? Onde está escrito? Não, aqui ó, cingido. Antes disso na Bíblia vai estar assim, estáis firme, igual tá lá. Aí você coloca estáis firme igual. No grego significa permanecer. É isso mesmo. Istemi. O que é esse diferente, né? Permanecer. Permanecer. Bom. Na Bíblia vai estar estáis firme. Aí, no compreendendo quais são as armaduras, que eu pedi para vocês colocar armaduras, vai estar cingindo os vossos ombros, porque eu só coloquei qual era a armadura. Mas na Bíblia vai estar estáis firme, tal, que ele colocou aqui. Eu falei para vocês, o estáis firme, no grego, significa permanecer. Aí vocês podem colocar na apostila, que é melhor, né? Vocês colocar estáis firme, igual. No grego significa permanecer. Deixa eu ver. Você quer colocar versículo? Isaías 11. Ó. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Sim. Não andar na mentira, mas na verdade. A verdade é a luz. Quando agimos com uma meia-verdade, significa que estamos agindo com mentiras. A mentira não te possibilita ter a cobertura de Deus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Seguindo a apostila, gente. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. 9 e 10. E no João 8,44 vai estar assim, ó. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eita! Foi o que o Elias começou a falar aqui hoje sobre mentira, sobre a verdade. Então, cingir os vossos lombos com a verdade. É não andar na mentira. Então aqui, Isaías 11:5, pode anotar também no cantinho aí, Isaías 11:5. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. É um versículo que casa com o cingindo os ossos lombos, falando da verdade. Gente, isso daí é um caráter de Cristo, gente. Nós estamos, já faz 2 anos que nós estamos pregando isso. Ser depois transformados. O que nós somos transformados? Transformado no que, gente? Vocês têm alguma referência de transformação? Tem alguma referência? Acho que nós vamos ter que guardar esse Romanos aqui também, ó. 8:29. Ó, porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ou seja, é a forma, ele é a nossa forma. Vocês estão entendendo? Ele é a nossa referência. Quando Jesus fala, aprendei de mim. Ele não está falando assim, ó, aprendei dos israelitas, aprendei dos hebreus, aprendei dos fariseus, aprendei de Abraão, aprendei de Adão. Não, ele fala, aprendei de mim. Tem gente que acha que é só ser manso e humilde. Não, tem muita característica de Cristo. Eu vou ser bobo que nem Cristo, vou dar outro lado para bater. Ah, não, aqui comigo é diferente. Filho do diabo. Curto e grosso, receba. Filho do diabo. Gente, não tem meio termo. E não tem ser mais ou menos. Para Cristo não tem mais ou menos. Ou você é, ou você não é. O que a Fabiana acabou de ensinar aqui agora não é meias verdades. Não existe meias verdades. Sabe quem é que vem com meias verdades? A serpente. Quando chega em Eva e fala assim, ó, então, e aí? Ela falou alguma mentira? Ela falou que abriu os olhos, não abriu os olhos? Abriu ou não abriu? Abriu. E aí? Falou alguma mentira? Mas era uma meia verdade. Ela veio com meia verdade, dizendo assim, ó, induzindo para ela pecar, induzindo para ela desobedecer. Você está entendendo? Tem muita gente, você vai desculpar, mas você vai ouvir isso. Tem muita gente que prega meias verdades. Enrola a língua 3 vezes, você fala, é o profeta. Uhul! Enganadores. Tem um bíblico que fala, não vai além da palavra do Senhor. Adão e Eva foi além da palavra do Senhor. Sim. Foi além daquilo que o Senhor ensinou para eles. Eles tinham Eles toda a não cobertura. podiam, naquela época, ter aquele conhecimento. Eles queriam tudo. E eles tinham toda a cobertura, Anderson. Ó, aquela cobertura que eles tinham de Deus, toda. Eles tinham tudo. Só que essa meia-verdade, esse querer conhecer além do que eles não poderiam conhecer, foi aonde eles perderam a cobertura. Porque Deus não vai cobrir alguém que está na mentira. Porque não cabe. Não cabe. Aí às vezes, ó, é igual esse negócio que tá falando da pregação. Lembra esses dias que nós estávamos conversando sobre, nossa gente, ó, a gente pede tanto avivamento, não pedimos isso? Só que não dá para ter um avivamento Sem conhecimento. sem o arrependimento, Arrependimento, sem você ser confrontado, porque o que te leva ao arrependimento é ser confrontado.
Aí se vem uma palavra de confronto para você ser arrependido, você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, porque quem não peca é mentiroso, todo mundo peca. Então se não vem uma palavra de confronto, não tem avivamento. Só que a gente não quer a palavra de confronto, porque quando vem, eu critico quem confrontou, porque quem confrontou é a Leia que pregou, não foi o Espírito Santo que usou a boca dela. Deu pra entender? Até mesmo na hora de pregar, eu já vi muitos pregadores e além do que está escrito. Mas Porque por bênção você fala, teve um né? pregador que falou que Jesus Cristo, ele foi, como é que se é? Eu esqueci a palavra. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele foi como se fosse um comerciante de negócio de pesca. Entendeu aonde que está escrito isso? Você sabe, foi aquele Abílio Santana que fez essa pregação aí. Aonde que está escrito isso? Eu vou Tem falar a hora verdade que, pra ó, você. melhor nem falar nada. Eu Não prefiro apontar, acreditar. mas Não, eu prefiro acreditar que tem muita gente que se emociona. Eu prefiro acreditar mais em emoção do que propriamente heresia. Mas as pessoas acreditam Amém? mais nisso do que é melhor ler, conhecer, do que dar mais ouvido a isso. Sabe de onde sai isso? Eu vou falar pra você, né? Sabe de onde sai isso, Anderson? É você ouvir pregação e pregar em cima do que você ouviu. Eita! É daí que sai. É mais fácil ouvir pelo YouTube? Sabe por quê? É tão... Olha, eu vou falar pra você. Você abrir a Bíblia aqui, lê uma palavra, falando por experiência, você lê uma palavra e você busca o entendimento e você quer o mistério que está por trás dessas letras. Isso daqui requer tempo, oração, jejum, ele requer tudo isso de você. Então precisa de uma entrega. Eita! Então hoje nem todos se entregam. Sabe por quê? Hoje é agenda. Eu não gosto muito de falar nisso, porque toda vez que eu falo nisso eu tô com confusão, né? Então eu não gosto muito não. A resenha. Mas assim, é coisa, gente, que a gente, vamos supor, a gente está estudando. Vamos colocar aí, teve uma pregação que eu também não vou falar quem foi, nem compensa, que ele falou uns negócios, ele falou o nome de umas pessoas da Bíblia que não tá aqui, dentro de um texto. Eu falei pra ele, não conheço essas pessoas que ele falou, pai, mãe, tio, não conheço. Mas provavelmente essa pessoa pesquisou em algum lugar que não coube, Históricos. não explicou isso para a igreja e você boiou. Tem estudos que a gente faz que você vai ver que está nos apócrifos. Mas aí quando eu vou pregar, para ficar bonito, eu conto a história, mas não falo a fonte. E aí, numa dessa, ou ele ouviu a minha ministração, ele repetiu lá e ele aumentou mais um pouquinho. Tá entendendo? E aí começa essa bola de neve e vira umas heresia doida. Por isso que é importante você conhecer. Sim. Porque quando a pessoa tá lá na igreja ministrando, você tá lá com a Bíblia. Não é errado você estar com a Bíblia aberta. Você tem que estar com a Bíblia aberta. Pra saber se ele também não está errando falando coisas que não tem. Quando você entende o que está sendo ministrado, você glorifica e você tem fé naquilo que você está ouvindo. Tá entendendo? Você não está dando lugar para que tenha mais coisa errada. Essa é a importância de você conhecer a palavra, de você não receber aquilo que não é. Nem vou falar mais nada disso, melhor. Não, vou falar besteira, Pastor, melhor deixar pra lá. assim, é uma opinião, não sei vocês, mas eu acho errado a pessoa usar um celular dentro da igreja como a Bíblia. No caso, assim, eu acho que tem que usar a Bíblia mesmo. Estou falando de opiniões. Eu só acho errado se ele estiver conectado no WhatsApp. Isso tira totalmente foco. Se ele tiver com o Facebook também conectado, eu também acho totalmente errado. Agora, a partir do momento que ele liga em modo avião, decola. É, porque hoje você está no mundo, a era digital. Online. A digital. É. Então assim, Essa você é vai... tão mais fácil, cara, se É. soubesse. Você vai Sei lá, fazer... mas a Bíblia... Você vai fazer um curso, você vai fazer uma teologia, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa está com um tablet e o estudo dela está todo Eu tô com ali. notebook. Eu tô com notebook. Então assim, nesse sentido, é igual ele falou, desligou, não está conversando, porque eu acho muito feio uma pessoa que está em cima do altar ficar trocando ideia em WhatsApp.
Gente, isso é uma falta de respeito, de reverência ao Senhor. Não é nem com nós, é com Até dentro da Deus. igreja, né? Nós mesmos. É, Sim. isso é ter É reverência. chato, cara. Você tá pregando, daqui a pouco. E pior ainda, o infeliz cara tá. Alô, pera aí que eu vou sair! Pera aí! Eu fui numa igreja Isso que o já irmão tinha o toque aconteceu. do galo, aí fala que foi o galo que cantou lá quando. Você compreendeu, Enéas? A tecnologia, ela tem que ser bem usada. Saber Bem usar. usada. É no sentido de uma tecnologia. Sabe por quê? Ó? Você presta atenção. Você viu tudo que eu fiz aqui com vocês aqui? Vocês precisou de um versículo, eu não lembrava. Meu, eu sou péssimo de memória. Vou aqui, ó, puf, catei o versículo, já lancei para vocês, vocês já leram. É a mesma coisa de um pregador com tablet. Ele faz um esboço lá, daqui a pouco ele pega o esboço, já entra na Bíblia, já pega a Bíblia e o esboço ele vai. Faz os devocionais. Ou seja, é muito mais. Tá entendendo? Então eu não sou contra, eu sou a favor. Mediante ao quê? O que ele tá ali? Se ele tiver com WhatsApp ali, tendo papo com outra pessoa, meu, pra mim, tá fora. Amém? Mais um, vestida a couraça da justiça. A base do trono de Deus é a justiça, e Deus é justo o tempo todo. O trabalho de Deus é mediante leis e princípios. Deus julga os povos com decisões justas. Quando agimos com injustiça com as pessoas, não podemos esperar que alcancemos graça com Deus para entrar em lutas espirituais. Agir com justiça é ter sensibilidade do amor. Assim atrairá a arma da couraça da justiça. Eita! Isaías 59:17, coloca aí no cantinho da sua apostila. Isaías 59:17. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça, que vai o próximo, né? É a Bíblia. O capacete da salvação e vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como em uma capa. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. E o resto é na próxima. 1 Tessalonicenses 5:8. Bendito seja teu nome, Jesus. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Somos de dia porque somos a luz do mundo, assim como Cristo é. Porque temos Cristo em nós. Aquele que é da escuridão é porque não deseja que as suas obras sejam manifestas pela a luz. Jesus Cristo, ele decifra muitos fariseus hipócritas, dizendo para eles assim, ó: vocês não vêm para a luz para que não sejam descobertas as suas obras. Ou seja, você quer ver um camarada fugir da igreja? É só que ele começar a cair em pecado. Começou a cair em erro e ele não consegue se livrar do erro, automaticamente ele não quer mais ir para a igreja. Porque na igreja ele é confrontado. E não é o pastor que fica colocando o dedo na cara dele. É quando ele chega na luz, a luz constrange. Porque ele se olha, ele se vê. Mas é somente na luz que você consegue receber a força para você tirar essa sujeira de você. Porque você reconhece o sangue de Jesus. A palavra confronta, né? A Fabiana falou. É. Ó, Amém, gente? eu vou só continuar o 9, porque Deus não nos designou para a ira. A gente não está designado para ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação é por intermédio dele. Ou seja, mérito dele. Romanos 13, marca aí, versículo 12, né, Nick? Você tinha me passado? 12b ao 14. 13, 12 ao 14. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas. Eita! E revestimos-nos da armadura da luz. Foi de um spoiler?
Vivamos de modo decente. Opa, peraí, como é que é? Vivamos de modo decente, Ou andemos honestamente. como em plena luz do dia. Sim. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revestivos do Senhor Pode Jesus nem ter, Cristo nem invejinha, pode ter? e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Ó, esse aqui é bom, Não, amor. mas Ó. essa tradução aí não é muito legal, não. Fala Porque sobre. fala sobre do cuidado da carne em suas concupiscências. Você vê como essa tradução aqui fala o quê? Fala essa partinha Ó. aí, C. E não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne. Tá vendo como essa tradução aqui você tem uma conotação de tipo assim, está extirpando os E desejos suas da carne? concupiscências. O problema não é o desejo da carne. Ai, eu tenho o desejo de comer uma pizza de 4 queijos. Ai, eu tô em glutonaria. Eu tô comendo Ai, nem de não. queijo. Não, mas Ai, eu tô isso é- pecando. Não, gente, não é. Isso daí eu tô dando um exemplo simples, É. tá? Um exemplo simples. Ou seja, eu tô pecando, se eu tô tendo o pecado da glutonaria, será que eu tô errado? Não, gente, a sua carne tem um desejo de comer uma pizza de 4 queijos. Eu tenho. Agora depois. Agora depois. Eu nem como nem de Agora queijo, mas depois. ninguém Deixa Deus te usar, irmão. Mas ó, deixa só uma defesa, calma aí. Você O me Rafa já falou comeu queijo defesa, faz tempo. né? Ó, e não Vai fiquei. comprar um pra nós. Ah, vou ver. Eu adoro uma pizza. Mas Tia, não faz um quatro queijos. propósito. Olha aí a palavra errada. Compra pizza pra nós. É? Não hoje, tá? Ó, muda teu linguajar. Eu adoro. Eu tenho que parar de falar isso, né? O que que Eu é? só falo Adorar somente Eu o amo, teu Deus. sim. Mas é um vocabulário. Não, Não eu é, não falo não isso é uma agora. idolatria. Não Não. é uma idolatria. É o costume do Eu falo vocabulário. isso também. É o costume. Ó, mas deixa eu só completar isso aqui, ó. Gente, ó, e não fiqueis idealizando como satisfazer. É maquinando, É, porque às projetando. vezes a pessoa sabe que é errado, né? Aí ela fica tentando um jeitinho, mas é só um pouquinho, sabe? Nem vai pegar. É só pedir ali, não é? Tem, meu! Eu não tô viajando. Fogo nele. Mas tem. Isso daí é você arrumando um jeitinho de pecar, sabendo que é pecado. As Entendeu? meias Deus vai verdades. te perdoar. É, tipo assim, você fica. As meias verdades. É. Um Isso é. recadinho, né? Então, É, gente, mas ó, tá errado, não pode. Voltando para essa tradução aqui, o que é em pecado, a glutonaria nesse sentido que eu dei de exemplo, é o que? Não é somente essa pizza de 4 queijos. É pegar essa pizza de 4 queijos, querer comer ela, daqui a pouco ligar porque eu quero uma calabresa, daqui a pouco eu quero uma mussarela, daqui a pouco... Isso daí é exagero, gente. Isso daí é exagero. Eu quero me esbaldar, eu quero vomitar de tanto comer. Isso daí é uma Depois você comer glutonaria. uma panela de arroz. Aprendi da pior forma possível. No natural e no literal. Eu almoçava, a Neide pode falar isso. Eu almoçava a comida que era necessário. E daí, tipo assim, minha mãe sempre colocava para as crianças antes dos convidados, antes dos mais velhos. Para as crianças comer e vai brincar. E o que eu fazia? Ficava do lado da mesa. Os irmãos iam comer, eu ficava assim, ó. Daí os irmãos, ô irmão, você quer, ô filho, você quer comer? Eu, Aquele zóio. pra quê? Teve uma vez que minha mãe falou assim, ó, eu vou te pegar. Esperando todo mundo ir embora. Catou uma panela de arroz e falou assim, agora você vai comer. Agora você imagina. Vamos chutar o balde? Vamos chutar o balde? Vamos chutar o balde? Você imagina um camarada que tem a concupiscência do sexo. Imagina se Deus quer provar ele dessa forma. Ele vai morrer do coração. Vai dar um infarto. Vai morrer em suas concupiscências. Ou seja, é dizer, o problema não é desejar, o problema é ter desejo desenfreado. Desejo desenfreado não tem parada, não tem um freio para diminuir. Não, desenfreado, ele passa por cima de quem for, por aquilo que ele quer. Por isso
que ele gostou dessa tradução, por causa da concupiscência. Concupiscência. O problema está em concupiscência É, e não nos desejos. Amém? Tá, bora, mais uma para dar tempo, vai. Calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz. Jesus é o príncipe da paz, veio para reconciliar o mundo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. Isaías 52, 7. Põe aí do ladinho. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés. 52, 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclamam a salvação, que declara a Sião, ó, teu Deus reina. Aleluia. Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Cadê? Como são maravilhosos, como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Uma vez que os pés, ele está protegido, o avanço e a atividade cristã se tornam possíveis. O crente fica preparado em sua mente, em estado de prontidão, por causa de seu conhecimento, de sua aceitação, de sua propagação da boa mensagem cristã. Porque o calçado, para pensar, o calçado é uma preparação. Se eu tiver que passar por pedras, eu não vou me machucar. Se eu estou preparado, eu estou calçado. Então, quando eu tenho uma palavra, eu tenho as boas novas para anunciar. Eu não saio desprotegido e eu não saio assim. Dá para entender o que eu quero dizer? Eu tenho a mensagem, eu estou preparado, eu posso abrir a minha boca porque o Espírito Santo tem que buscar aqui dentro para levar. Sandra, se na hora que você estivesse indo embora, aparece um cara de carro ali e fala assim, ó, ô irmã, eu sei que você é crente. Você tem alguma palavra para falar para mim? Se ele perguntasse para mim, aí teria. O quê? Não palavra. Brincadeira, Sandra. Fala, É uma nada no pegadinha, momento, né? Interessante. É só para ver se vocês estão atentos. Porque um tempo atrás isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, ó. Eu nem sonhava em ler Bíblia, gente. Nem sonhava, eu só conhecia pelo que eu ouvia. E o louvor que eu cantava. Era do grupo de louvor. E até que parou um carro do meu lado e falou assim, ô irmão, fala pra mim, você tem alguma coisa de Deus para falar pra mim? Tem alguma palavra para falar pra mim? Irmão, Deus é bom. Jesus te ama, né? Irmão, Jesus te ama. Deus te ama. Que nem a Luizinha fala. Gente, esses confrontos é para vocês entenderem quem está dentro de vocês. Porque a boca fala, o coração está cheio. Ou seja, aquela mulher no avião falava dos filhos, falava dos netos, mas de Jesus não tinha nada lá dentro. E ela falou que conhecia Jesus. Só de ouvir falar. Então, por isso que quem o ama, guarda a sua palavra. Porque quando vê alguém com fome, dá pão. Senhor, quando te demos pão quando tiveste fome? Senhor, quando te vestimos quando tiveste frio? Senhor, quando nós fomos visitá-lo quando estiveste preso? Quando você verdadeiramente tem para saciar uma fome de um faminto, tem para saciar o sedento de uma água. Como? Se você não tem para se tornar uma fonte. Que Jesus fala para aquela samaritana assim, ó, se você tomar dessa água, você vai se tornar uma fonte. Você não vai saciar somente sua sede. Fonte, ela não para de jorrar. Não para, não para, não para. Quer um exemplo? A gente está estudando a Bíblia aqui para trazer um estudo para vocês, é uma guerra. Porque a gente abre a Bíblia aqui, a gente pega a epígrafe aqui, opa, a gente pega o direcionamento aqui, opa, daqui a pouco a gente está lá em Gênesis. Peraí, mas nós não estávamos no Novo Testamento aqui em Efésios? A gente está lá.
Porque é uma fonte. Entenda bem uma coisa, mas eu só vou descobrir se eu pegar e ler. Porque se eu for só pelo ouvir, é limitado. Se você quer ser crente de banco, você vai ser sempre limitado. Nunca vai ser uma fonte. Você só vai saciar a sua sede naquele culto. Mas quando chegar em casa, você já está com sede de novo. Agora, se você se tornar uma fonte, você vai abrir na palavra que foi pregada naquele dia. E você vai achar umas referências que vai ser uma amplitude para aquela palavra que o pastor, o evangelista, o presbítero pregou lá. Isso daí é o prosseguir em conhecer. E vai por mim. Você vai saber coisas mais extraordinárias do que aquele cara que pregou. Pastor, isso que você está falando, esses dias eu estou às vezes trabalhando lá, que as crianças dormem, tudo, eu sempre estou colocando alguma coisa para ouvir, né, de pregação, tudo. Você sabe que é uma coisa que eu comecei a cobrar de mim, eu vou começar a fazer, ouvindo agora isso? Às vezes você está ouvindo a pregação e ele fala, vai lá na Bíblia, né, tá em tal capítulo. Eu começar a anotar. Porque às vezes você está ali, você está ouvindo só a pregação, mas você não consegue esse tipo de referência, né? Para depois, quando, né, por exemplo, eu terminei o trabalho e eu quiser ir lá e procurar para me entender realmente aquela pregação. Que é assim, eu acredito que isso que você esteja falando, e no meu caso, eu acho que quando eu começo, tipo assim, eu preciso para começar a fazer isso para que eu tenha esse tipo de coisa. Porque às vezes eu ouço a pregação e depois eu não ligo mais. Tá, tem mais aquele interesse de ir lá e buscar aqui dentro, né? Aí eu te pergunto, anotar é legal, não é? Sim. Mas tem feito isso quando você chega em casa? Não, é isso que eu estou Falando falando. de fazer. Eu estou falando isso que você está falando agora, é algo que, por exemplo, eu há umas 2 semanas pra cá eu tenho visto isso em mim. Só que eu não fiz isso ainda, mas é uma característica que você está passando agora, que está afirmando que os meus pensamentos já está gerando aí dentro. Isso. já Muito gerou. bom, muito bom, muito bom, muito bom. É porque às vezes a gente coloca lá, tá fazendo um serviço. Mas mesmo, por exemplo, né, a pessoa que está ali pegando fala, ó, tá em Efésios 6, vai lá e anota. Vai fazendo aquela referência para depois ir lá e buscar, né? Porque você esquece. Eu, pelo menos, esqueço. E nisso você acaba Quando eu mudando o vejo, eu falo, nossa, eu devocional. tenho que fazer o recheio tal, 6 gramas de não sei o quê. Então, é uma coisa que eu poderia ter anotado para depois eu buscar aqui, né? Quando eu Sim. tiver um tempo livre lá para poder... E eu não faço isso. Às vezes fico só nesse ouvir. Gente, prossiga. Prossiga. E hoje eu tô Até tendo a uma gente na confirmação Bíblia, né? sobre isso. Entender a Prossiga. Bíblia, onde está, E ó, senão eu vou profetizar para todo mundo aqui. Que vocês vão ser parados na rua, no ônibus, no emprego, onde for. Que vai chegar gente falando assim, ó, ei, me dá de comer. Quem recebe? Se não falar isso da minha marmita, eu duvido não. Ó, o escudo da fé, dá tempo, né? 9:16, não, né? Não, vamos guardar o escudo. Então, gente, ó, pra semana que vem nós vamos falar do escudo, do capacete da salvação, a espada do Espírito e as armas, tá? As armas é muito importante, a gente vai aprender como lutar. O que a gente está fazendo, gente, é um pano de fundo. Amém? Amém. Você pode achar que está meio aleatório, meio que perdido, mas não está não. É só um pano de fundo. Porque a gente vai pegar cada elemento e destrinchá-lo. Daí quando a gente está destrinchando cada elemento, você vai conectar uma coisa que você já ouviu hoje. Beleza? Nós vamos despertar esse dom em você. De você estar lá na sua casa. Eu quero, hein? Tá lá na sua casa e quando você abrir a Bíblia, que você fala assim, ó, anotei aqui, quando você olhar, você vai lembrar das vozes que você ouviu para você estar prosseguindo em conhecer. Amém? Amém. Amém.